Para a galerinha que adora, está chegando mais um áudio do livro O Diário de um Banana. Bons tempos! Mas antes, se inscreva no canal se você gostou. Deixe seu joinha que nos ajuda a crescer cada vez mais e é muito importante para o nosso canal. Também ative o sininho das notificações para que você fique sempre atualizado com os vídeos que estão chegando. Então, valeu! Observação: este livro é o 10º da coleção. Agora sim, vamos à leitura. Dia da semana, sábado. Sendo bem sincero, tinha esquecido do Hawley até ele voltar para o acampamento ontem de manhã. E quando dei uma olhada no estado do nosso chalé, aposto que se arrependeu de não ter ficado em casa. No fim das contas, a ferida do Hawley infeccionou por causa do dente do Garrett. Por isso ele demorou tanto para voltar. O Hawley trouxe o dente junto. Mas a essa altura não sei muito bem o que o Garrett poderia fazer com aquilo. A volta do Hawley foi num momento meio esquisito. A gente estava se preparando para a última noite da excursão, quando todo mundo ia dormir ao ar livre. Eu estava meio ansioso porque era a única noite longe do nosso chalé fedorento. Só não sabia se o nosso grupo era capaz de sobreviver a uma noite na natureza selvagem. A gente precisava construir um abrigo e acender uma fogueira amanhã à noite. E eu não tenho ideia de como fazer isso. O Sr. Jefferson estava tentando ensinar o beabá da sobrevivência na selva, só que estava tão perdido quanto o resto de nós. Ontem ele estava mostrando como fazer uma fogueira. Daí ele violou a proibição aos eletrônicos e consultou as instruções no celular. Só que alguns membros do grupo começaram a ver uns vídeos de cabritos berrando, e a bateria logo acabou. Acho que o Sr. Jefferson conseguiu aprender um pouquinho antes de acabar a bateria, porque conseguiu acender a fogueira e pediu para a gente buscar lenha. Mas ninguém sabia exatamente o que era lenha, então pegamos tudo que parecia pegar fogo. O Hawley voltou com um punhado de um negócio que parecia erva daninha e tacou no fogo, mas aquele mato apagou a labareda. No fim, o que o Hawley tinha encontrado era urtiga, e hoje de manhã ele acordou coberto de manchas. O Sr. Jefferson deve ter inalado a fumaça da urtiga, e a coisa afetou seus pulmões, porque ele não estava conseguindo respirar direito. A enfermeira ligou para a Sra. Jefferson vir buscar os dois, e suspeito que dessa vez eles não voltam. Com isso, meu grupo era o único sem monitor. Parece que a Sra. Graziano está tentando encontrar um substituto, mas nenhum pai vai querer abrir mão de um fim de semana para ficar com a gente. Isso aconteceu na pior hora possível, porque a previsão do tempo para amanhã à noite é de chuva, e a gente nem começou a construir o abrigo. Tentei espionar outro grupo, que tinha um monte de escoteiros, mas aquele pessoal não estava nem um pouco a fim de compartilhar conhecimento. Enquanto a gente tentava montar o acampamento lá fora, um grupo invadiu nosso chalé. Eles devem ter ouvido falar das guloseimas, porque o estoque todo foi para o espaço. Os ladrões também fuçaram na minha bolsa, encontraram os lencinhos umedecidos e foram usar no nosso banheiro. Eles devem ter jogado os lencinhos usados na privada, porque ela ficou entupida. A pior parte foi que a privada transbordou e a água foi do chão do banheiro até as minhas coisas. Tudo o que eu trouxe ficou molhado, menos o livro do vovô, que os ladrões deixaram jogado em cima de uma cama. Fiquei enfurecido, mas aí quando comecei a folhear o livro, percebi que os saqueadores do chalé, na verdade, fizeram um favorzão pra gente. O livro tinha uma porção de coisa inútil, como um capítulo inteiro sobre como fazer um rádio com coisas encontradas em casa. Rádio de batata. O rádio de ondas curtas é uma novidade que está tomando conta do país. Mas quem precisa de equipamentos dispendiosos, quando tudo de que se precisa pode ser encontrado em casa? Encontre 2 clipes de papel, uma embalagem de goma de mascar de alumínio e uma batata graúda. Espete os clipes na batata e forme uma ponte entre eles com papel alumínio. Mas havia coisas úteis ali também, como um capítulo que ensinava a identificar plantas venenosas, o que poderia ter sido ótimo saber ontem. Também tinha capítulos sobre outras atividades ao ar livre. Por exemplo, como fazer uma fogueira sem precisar de fósforos, o que era excelente, porque o Sr. Jefferson tinha usado todos os nossos palitos. Eu mal podia esperar para testar alguns truques e ver se funcionavam. Levei o grupo até nosso local de acampamento. Peguei os óculos do Emílio e usei as lentes para concentrar os raios de sol em algumas folhas secas, como ensinado no livro. Realmente, as folhas fumegaram até pegarem fogo.
Todo mundo ficou empolgado por conseguirmos acender o fogo, sem a ajuda de um adulto. Mas acabamos exagerando nos cumprimentos, e os óculos do Emílio foram destruídos na comemoração. Tudo indica que o Emílio não enxerga um palmo diante do nariz sem os óculos. Então o restante da viagem vai ser um tremendo desafio para ele. Por sorte, o Jeffrey também usa óculos, então vai dar para fazer outra fogueira amanhã. Quando voltamos para o chalé depois do jantar, abrimos os olhos para a dura realidade. O transbordamento da privada deixou o cheiro do ar ainda pior, e a coisa estava totalmente insuportável. Limpamos o chão com nossas roupas sujas e jogamos tudo nos sacos de lixo. Mesmo assim não adiantou. O pior cheiro mesmo parecia ser o nosso, e o único jeito de resolver o problema era com desodorante. Jordan defendeu ser uma boa ideia invadir o chalé de um grupo de meninas e roubar o desodorante delas. Mas aí começou um grande debate para decidir se as meninas usavam ou não desodorante. No fim ficou todo mundo empolgadíssimo com a ideia de participar de uma invasão. O mais empolgado era o Emílio. Mas aí a gente falou que ia ser perigoso se ele fosse junto, porque não estava enxergando nada. Emílio falou que a gente ia precisar dele, por causa de seu olfato poderoso, já que era capaz de farejar o caminho até o chalé das meninas. Não dava para saber se o Emílio estava blefando, então fizemos um teste cego para ver se ele conseguia identificar um monte de coisas diferentes. Realmente, ele acertou todas elas. Com isso, Emílio estava dentro. Começamos a nos preparar, mas bem na hora de sair, apareceu o Sr. Nuzzi. Parece que ficou bem claro para o Sr. Nuzzi que nossas intenções não eram das melhores, porque ele avisou que se tentássemos sair do chalé, a coisa ficaria feia. Além disso, ele contou ter ouvido dizer que o Silas Unha Grande estava solta naquela noite. Daí o Sr. Nuzzi foi embora, mas alguns minutos depois, voltou com um pote de talco de bebê. Ele fez um círculo de talco ao redor do nosso chalé. Se alguém saísse, as pegadas nos denunciariam. Todos começaram a entrar em pânico, porque parecia que a gente estava preso no chalé pelo resto da noite. Mas aí me lembrei de um capítulo do livro que podia nos ajudar. Escondendo seus rastros. Os antigos ninjas usavam a inteligência contra seus inimigos. Ao viajar em grupo, os ninjas faziam fila indiana, tomando cuidado de pisar exatamente nas pegadas de quem ia à frente. Assim armavam uma emboscada para seus perseguidores, que eram surpreendidos ao perceber que não estavam seguindo uma pessoa, mas várias. O Sr. Nuzzi já tinha deixado as pegadas dele no talco, enquanto espalhava o pó pelos arredores. Então só precisávamos pisar bem em cima daquelas marcas. Assim ele nunca ia saber da nossa escapadela. O único problema era que as pegadas do Sr. Nuzzi eram muito maiores que as nossas. Acontece que o Sr. Jefferson tinha deixado as botas dele debaixo da cama, e elas pareciam iguaizinhas às do Sr. Nuzzi. Eu saí primeiro. Foi meio difícil pisar exatamente nas pegadas do Sr. Nuzzi, mas consegui atravessar a barreira de talco. Em seguida joguei as botas para o próximo. Todo mundo saiu do chalé, usando esse truque. Até o Emílio, que foi de cavalinho com o Jeffrey. Depois que todo mundo saiu, adentramos a mata na direção do chalé das meninas. Mas quando nos demos conta, estávamos perdidos. Foi um tanto assustador, porque ninguém sabia mais onde ficava o nosso chalé. Então o Jeffrey tornou tudo 1000 vezes pior, porque lembrou do Silas Unha Grande. Ele falou que o Silas Unha Grande devia estar monitorando cada movimento naquela mata e que ia capturar e devorar a gente vivo. Isso deixou a galera alvoroçada e pensei que fosse acabar fugindo cada um para um lado. Mas aí o Emílio salvou nossa pele ao detectar um perfume no ar. Ele disse que conseguia farejar o chalé das meninas e que não estava muito longe. Realmente, um dos chalés ficava a uns 15 metros dali. Fomos andando até lá, fazendo o mínimo de ruído possível, e usamos todo o nosso espírito de equipe para subir numa janela aberta. Parecia que lá dentro estava todo mundo dormindo. Desci pela janela e pisei no chão sem fazer nenhum barulhinho. Só que aí, quando olhei ao redor, vi que estava num chalé cheio de bandeirantes. Decidi abortar aquela missão de conseguir um desodorante, mas já era tarde demais. Depois disso, nem sei direito o que aconteceu. Lembro de ouvir as meninas gritando e de mãos me segurando pelos tornozelos e dos meus colegas de chalé se atropelando para abrir a porta. Daí foi uma corrida desesperada pela mata. Nem me pergunte como, mas conseguimos encontrar o caminho de volta para o chalé. Infelizmente esquecemos do talco no chão e pisoteamos tudo.
Mas a essa altura, essa era a última das nossas preocupações. Pensei que a missão tinha sido um fracasso total, mas não voltamos de mãos vazias. Graham surrupiou uma bolsa no chalé das meninas e trouxe com ele. Eu não fiquei nada à vontade com a ideia de roubar, e falei que alguém devia levar a bolsa de volta para o chalé das meninas, antes que alguém sentisse falta. Mas fui voto vencido, já que todos estavam morrendo de curiosidade para ver o que tinha ali dentro. As roupas da bolsa não pareciam ser de alguém da nossa idade. Só que quando descobrimos de quem realmente era aquela bolsa, a dona já estava bem na nossa porta. Achei que a senhora Graziano tivesse descoberto a gente por causa do talco, mas foi bem mais fácil que isso. Quando abriu a porta do seu chalé, ela encontrou Emílio tateando no escuro. Mais um motivo para nunca deixar um membro do grupo para trás. A senhora Graziano deu uma baita bronca, por causa das nossas palhaçadas imaturas. Falou que não dava para deixar nosso chalé sem supervisão a noite toda, por isso ia providenciar um monitor de emergência. Eu duvidava que alguém aceitasse pegar o carro e vir até aqui no meio da noite. Mas sabia que quem quer que fosse, não ia estar nada feliz com isso. E eu tinha razão. Continua no próximo vídeo o Diário de um Banana. Bons tempos! Então fique ligadinho. Fique com Deus e até o próximo vídeo.